Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Super Acadêmico. Hoje vamos retomar aulas de concursos, né, para concursos, falando hoje de língua portuguesa, certo? Eu vou comentar aqui, vou fazer com vocês e comentar a prova do, do IBFC para ensino médio do concurso recente que teve para a Polícia Militar da Bahia. Então, essa prova foi aplicada no dia 19 de janeiro de 2020, né? Então é bem recente. E eu vou falar aqui sobre a parte de português. A prova já está disponível no gabarito. E eu espero que ajude aí quem está estudando para concurso para fazer essas questões de língua portuguesa. Bom, tem aqui o texto, né? Eu não vou ler o texto para vocês em voz alta. As pessoas de segurança geram benefícios para empresas trabalhadoras, para empresas e trabalhadores. Mas eu vou deixar um tempo aqui e vocês podem pausar o vídeo e ler o texto, certo? Então tá aqui, né? O texto é um texto relativamente longo. Tem 4 parágrafos. Aí você pode dar pausa e ler tranquilo, certo? Não é um texto literário, como muitas vezes o concurso tem, mas é um texto dissertativo, né? É informativo. E agora vamos às questões. Aí tem aqui a questão 1. De acordo com o texto, assinale a alternativa correta. Então é uma questão de interpretação de texto, como normalmente em concurso né? Geralmente as primeiras questões relacionadas com o texto na parte de língua portuguesa é uma questão de interpretação de texto. Tem lá, letra A. As inspeções de segurança são atividades inusuais entre os profissionais de saúde. Veja, ele usou aqui um termo não muito comum, né? Inusuais, que quer dizer que é não usual, não comum. E aí vai totalmente contrário ao que o texto diz. As inspeções de segurança, na verdade, são atividades usuais entre profissionais de saúde. B. O texto mostra a importância da segurança nas empresas com situações perigosas. Também, né, o texto ele não fala disso, ele fala da importância da segurança em qualquer empresa. Então tá fugindo do assunto. Então a ideia é que se você não lê com atenção ou tem problemas para interpretar um texto, você pode se confundir. E aí eles tentam se apropriar disso e fazer com que o candidato erre. Letra C, que é a correta. A opinião dos trabalhadores precisa ser considerada nas inspeções de segurança, certo? Então isso é falado no texto bem claramente, dizendo que é quem tem que lidar com os problemas do dia a dia na empresa. Então são os trabalhadores que têm que ser consultados sobre os problemas de segurança. E mais 2 distatores, letra D, o SESMET deve adicionar e responsabilizar os trabalhadores pelas inspeções de segurança. Não, né? Tem que ser pessoas especializadas, de preferência de fora. Um bom resultado é a consequência de uma boa liderança durante as abordagens. Bom, deixa de ser verdade isso, mas não fala de liderança no texto. Ok? Então essa foi a questão 1. A questão 2. Não, essa aqui. Essa questão aqui. Assinar a alternativa que preencha corretamente preencha correta e respectivamente as lacunas abaixo. E aí já passa um pouco da ideia de interpretação de texto, é mais de tipo de texto. O texto possui características da tipologia tal, visto que apresenta tal, seguida de tal e finaliza com tal. Então vejam, como eu já falei, o texto ele é dissertativo, né? Dissertativo, informativo e tal. E aí quando você vai aqui nas opções, tem aqui na primeira lacuna, descrição objetiva, dissertação argumentativa, injunção expositiva, narração explicativa, descritiva. Então, se você de cara já identifica como sendo dissertação, você vai logo aqui na letra B, dissertação argumentativa.
que é a correta. Inclusive, a princípio, se você já identificou, não tem dúvida sobre isso, você não precisa nem olhar os outros elementos que são colocados, né, que preenchem as lacunas, porque está tudo certo. Porque é a única opção que tem dissertação, os outros não tem. Certo? Mas vamos lá, para ficar mais explicado. O texto possui características da tipologia dissertação argumentativa. Por quê? Porque ele está apresentando opiniões, está argumentando a respeito das opiniões e chegando a uma conclusão dentro da lógica do texto. Isso é a definição, né, a explicação do que é uma dissertação. Então, não é descritivo, não é narrativo, muito menos uma injunção. Depois vem, visto que apresenta uma opinião, aqui, seguida de argumentos, e finaliza com uma sugestão, certo? Dentro da lógica do texto, que é justamente o que está aqui nesse último parágrafo. Certo? Se realizar inspeções com auxílio dos próprios trabalhadores, é bem provável, paraná, paraná. Então, essa questão aqui, essa 2, é muito fácil, só vai ter dificuldade realmente quem não consegue identificar o que é um texto dissertativo. Certo? Então, se você não sabe, tem dificuldade, procure ler a respeito, né? Tente produzir textos dessa natureza. Geralmente os textos dissertativos, argumentativos, são textos que estão presentes em livros, né, que estão presentes em revistas periódicas, tal, que é diferente de textos jornalísticos que são só informativos, certo? Mas muitas vezes eles apresentam argumentos também. Mas o interessante é que na dissertação tem sempre essa questão da opinião, né, do posicionamento, argumentação e uma conclusão. Certo? No caso aqui, uma conclusão com sugestão, mas pode também não ser sem sugestão. Questão 3. Assinale a alternativa que apresenta a correta regra para o uso de aspas na expressão aquele que põe a mão na massa, extraída do texto. Certo? Então, tem esse trecho aí no texto que é se referindo justamente a quem trabalha realmente em certa função. E aí tem aqui as opções, né? Então você vê que ainda faz parte da interpretação do texto, mas tem a ver com o uso de uma partícula, né, linguística, que são as aspas, que destaca o texto, né, destaca a frase por alguma razão. Então vamos lá ver qual é isso. Letra A. As aspas são utilizadas para indicar um discurso direto. Não, um discurso direto é aquele em que há o sujeito e o sujeito realiza uma ação e essa ação demanda objetos diretos. As aspas são utilizadas para indicar uma citação ou comentário. Poderia até ser, muitas vezes as aspas são usadas para isso, mas não é o caso. Não é o caso, isso aí não é uma citação, tá? Não está citando ninguém e nem está comentando uma fala de outra pessoa, né? Como se fosse uma espécie de uma fala destacada de outra pessoa. Letra C. As aspas são utilizadas para destacar uma expressão empregada fora do contexto habitual. Veja que é essa, certo? Então, aquele que põe a mão na massa está sendo colocado ali, ó, no segundo parágrafo aqui, ó, seja qual for o propósito ou tipo de inspeção, de rotina ou periódica, é de extrema relevância que o próprio trabalhador, aquele que põe a mão na massa, participe dessas atividades. Certo? Então, as aspas são utilizadas para destacar uma expressão empregada fora do contexto habitual, que é, bom, no caso aqui especificamente, é para o padeiro, né, aquele que põe a mão na massa, mas está se referindo ao trabalhador. Então, essa indicação é destacada por aspas. Então, é por isso. Então, é a letra C. Os outros distratores, as aspas são utilizadas para separar um aposto em orações com mais de um verbo. Separação de aposto é sempre com vírgulas, nunca com aspas. Então, você não tem nem que pensar sobre isso. As aspas são utilizadas para separar o vocativo. Também não. Normalmente o vocativo ele pode ser separado também por vírgulas ou não ter nenhuma separação. Então seria leitor, aqui, leitor, veja leitor. Isso é um vocativo, né? E ele não é destacado com aspas. 4.
Assinale a alternativa correta a regra utilizada para a colocação pronominal destacada no enunciado a seguir. Para isso, será necessário capacitá-los, treiná-los e orientá-los. Então, você tem um trecho aqui com 3 verbos e cada um dos 3 verbos seguido de pronomes, né? Expressões pronominais, que aqui se refere a eles, eles, né? Capacitar a eles, né? Treinar eles, né? Mas aí a gramática faz com que a gente coloque o hífen e o los, né? E aí está pedindo qual é a regra, né? A regra para a colocação desse pronome depois do verbo. E aí tem as opções, né? Ênclise, uso do pronome oblíquo após o verbo. Mesóclise, uso do pronome oblíquo após o verbo. Próclise, uso do pronome oblíquo após o verbo em frases afirmativas. Próclise, uso do pronome oblíquo após o verbo em frases do futuro do presente. Mesóclise, uso do pronome oblíquo após uma sílaba tônica. Bom, se você estudou sobre a regra, né, essa regra de colocação de pronomes, vai saber imediatamente que é ênclise, letra A, certo? É a única regra sobre o pronome ser colocado após o verbo, que é o que está todos. A próclise é a regra de colocação do pronome antes do verbo, tipo, eu a encontrei, certo? Ele me presenteou, certo? Então, isso é a próclise. O pronome fica antes do verbo. E a mesóclise é aquele famoso colocação de pronome no meio do verbo, né? Que é sempre colocado com o tempo no futuro ou no futuro do pretérito. Então, tipo, fazê-lo-ia, fazê-lo-á, certo? Então, o pronome fica no meio. Então, nenhum deles seria isso, seria a ênclise, certo? Essas explicações aqui, né? Uso do pronome oblíquo após verbo, pronome, uso em frases afirmativas, né? Em frases futuro presente, isso é só para enganar, né? Você lê aqui, realmente a frase afirmativa, a frase realmente está no futuro do presente, né? Aqui tem negócio da sílaba tônica também, mas nada disso é correto, só para distrair mesmo, por isso chama distratores. Então, letra A, ênclise. A quinta questão, né, que é a penúltima, só são 6 questões sobre o texto, e depois tem mais 4 de língua portuguesa com outros assuntos. Uma das atividades mais comuns entre os profissionais de saúde e segurança do trabalho são as inspeções de segurança. Analise as afirmativas a seguir sobre o enunciado anterior e assinale a alternativa correta. O sujeito enunciado é a expressão as inspeções de segurança. Verdadeiro, certo? Está correto. Na expressão profissionais de saúde, o termo em destaque é um objeto indireto, falso, certo? Não é correto isso, profissionais de saúde aqui. Entre os profissionais de saúde, não é objeto direto. Indireto. 3. Os vocábulos entre as e comum são preposição, artigo e adjetivo, respectivamente. Verdadeiro, está correto. Então, entre a preposição aqui, as é um artigo e comum, cadê comum? Comuns é um adjetivo. Então está correto, né? Então é a 1 e a 3 estão corretas. É a letra B aqui. Então, só para comentar aqui, nessa 1 tem assim, sujeito enunciado das expressões de segurança. E expressões de segurança está aqui no final, certo? Então, muitas pessoas podem pegar e achar, não, uma das atividades mais comuns entre os profissionais de saúde e segurança do trabalho, achar que isso tudo aqui é o sujeito, né? Mas aqui, na verdade, é o predicado. É porque está invertida a ordem, né? E aí,
faz com que gere essa dúvida. Mas não tenha dúvida, né? Quem sofre a ação é que é o sujeito. Então, as inspeções de segurança são uma atividade comum entre profissionais de saúde. Tá? Então, quem sofre a ação é que é o sujeito. Seguindo aqui para a última questão referente ao texto. Analise as afirmativas a seguir e dê valores. Verdadeiro ou falso? Então, você tem aqui: precisamos quebrar esse paradigma. O vocábulo em destaque tem o mesmo sentido de padrão, verdadeiro, certo? Então aqui é de compreensão do significado de palavras. No caso, a palavra paradigma significa padrão, realmente, é um padrão de referência. Não será demérito para os profissionais. O vocábulo em destaque tem o mesmo sentido que deferência, né? De deferência. Não, deferência é você pegar aí, oferecer uma homenagem, por exemplo. O soldado fez deferência ao oficial, entendeu? Então você está prestando uma homenagem, está prestando respeitos. E demérito significa uma falha. Demérito, você comete um demérito, quer dizer que você cometeu uma falha, houve um erro. Sem a participação dos trabalhadores do chão de fábrica, a expressão em destaque faz referência àqueles que trabalham com limpeza e manutenção. Não, né, a expressão do chão de fábrica significa trabalhadores que fazem o trabalho, as pessoas que fazem o trabalho, independente de qual seja o trabalho, não é somente trabalho de limpeza e manutenção. O pessoal de limpeza e manutenção também é trabalhador de chão de fábrica, mas, por exemplo, num escritório de advocacia, o chão de fábrica seria referente a todo mundo que faz os trabalhos dentro do escritório de advocacia. Talvez todo mundo menos o chefe. Mas a ideia é que do chão de fábrica não tem um sentido de apenas trabalhador de limpeza e manutenção. Então é falso. Que serão sugeridas para mitigar os riscos detectados. O vocábulo destaque tem o mesmo sentido de lenificar. Aí é um problema. Se você não sabe o que é lenificar, você talvez não saiba o que seria o mitigar também. Mas lenificar é tornar lento. E não é a coisa, né? Não é o sentido. Mitigar significa diminuir, certo? Diminuir o impacto, certo? É mais ou menos isso mesmo. Então, mitigar os riscos seria diminuir os riscos, certo? E lenificar seria tornar lento. Ação alternativa que apresenta a sequência correta. Então, a sequência correta é verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. É a letra D. Essa aqui. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Pode conferir aí. Agora as questões que não estão ligadas ao texto. São mais 4 questões de língua portuguesa. Quanto às regras de acentuação, assinale a alternativa incorreta. Lembre de ficar sempre atento para quando o concurso colocar esse tipo de pedido. Porque muitas vezes você se confunde e acaba marcando uma correta, porque na verdade tem muitas corretas. A palavra saúde é acentuada porque é um oxítono terminada em E. É essa a correta, certo? Porque, na verdade, a palavra saúde é acentuada porque ela tem um hiato. Ela não é oxítona, ela é paroxítona e é um hiato. Você tem uma vogal sozinha numa sílaba, sozinho. Saúde. Então, se você não conhece essa regra, talvez se confunda. Mas, bom, aqui os vários erros, né? Ela é paroxítona, certo? Não é porque é terminada em E, certo? É porque tem um hiato, tá? As outras corretas, né? A palavra ideia deixou de ser acentuada quando o barcode ortográfico, correto. A palavra propósito é acentuada porque é uma proparoxítona e toda proparoxítona, né? Toda proparoxítona é acentuada. Se você está estudando aí, deve saber que proparoxítona são aquelas palavras que a sílaba tônica é a antepenúltima. Tem aqui. Eu não estou conseguindo selecionar. Bom, essa aqui, pó.
essa aqui. Propósito. A palavra própria é acentuada porque é uma paroxítona terminada em tom crescente, né? Ia, ia. E a paroxítona é a penúltima, própria. Aqui é uma sílaba só. Isso aqui. O priá é uma sílaba só. E a palavra ruim não recebe acento porque possui um hiato tônico acompanhado de M. Ruim, ruim. Então não tem acento. Então é essa aqui a alternativa correta porque está incorreta. Por isso que engana, né? Por isso que causa esse desconforto. Se você tem dúvidas sobre essas novidades, né, da ortografia brasileira, desde a última Acordo Ortográfico 2016, eu tenho aqui 2 recomendações de leitura. Esse livro aqui, da professora Cristina da Silva Cunha, livro da editora da UNEB, Ortografia da Língua Portuguesa a partir do Acordo Ortográfico vigente em 2016. Aqui mostra todas as mudanças que aconteceram, né? E apresenta a referência anterior de como era antes. Tem esse outro aqui também, que é também da mesma autora, Cristina da Silva Cunha, todas as palavras com hífen, que é uma lista de todas as palavras que tem hífen, né, ou que tiveram hífen, tem ordem alfabética, justamente para que você consulte, é como se fosse um dicionário. Então você está com dúvida se a palavra tem hífen ou não, aí você vai procurar aqui para ver se tem ou não, certo? É um livro super útil para quem está estudando língua portuguesa, né? Para quem escreve, para a área de comunicação, de jornalismo, porque evita de você cometer falhas como colocar hífen onde não tem, certo? Ou deixar de colocar onde deveria ter, onde deveria colocar. Se alguém tiver interesse, além de procurar pela própria editora da UNEB, coloque um comentário aí nos comentários do vídeo ou em redes sociais, se você me achar, que aí eu faço a conexão para você poder pegar, talvez até com desconto talvez. Oitavo aqui. Assinale a alternativa em que todas as palavras foram grafadas corretamente. Ou seja, você tem aqui frases, né? E todas têm um erro, exceto uma, que tem a ver justamente com o que estava falando agora lá do hífen também. Aquela mãe fez um esforço sobre-humano para salvar o seu bebê. Aqui o erro está em sobre-humano, né? Sobre-humano aqui, o humano de sobre-humano não tem o H, né? É sobre-humano, sobre-humano. Então aqui está o erro. Letra B, é preciso ter muita autoestima para não se importar com os outros, o que os outros pensam e dizem. Autoestima não tem hífen mais. Seguindo a regra no comentário do hífen, algumas palavras que tinham hífen se fundiram em uma palavra só e outras ficaram separadas, certo? No caso aqui de autoestima, são 2 palavras. Fica separado, autoestima. O grupo foi à cidade vizinha saltar de paraquedas. Paraquedas virou uma palavra só. É a regra nova. Não tem mais hífen. A letra D. As mini-saias estão em alta e os lojistas apostam em muitas vendas no verão. Aqui seria mini-saias, a palavra da dúvida, que aqui está correto. Então, mini-saias é uma palavra que tinha hífen, era mini separado por sais, e aí se juntou as duas, sendo que o S dobrou aqui para manter o som S, né? Um som de saia e não virar zaia. Mini saias. Então essa aqui é a alternativa correta, a letra D. E a última aqui, que tem um erro também. Após a chuva, apareceu um lindo bem-te-vi no meu jardim. Bem-te-vi permaneceu com hífen. Nona questão. Quanto às normas para o uso do acento grave, assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Então, nesse caso aqui, você tem várias alternativas de uso ou de não uso do acento grave e só tem uma correta. Porque tem correta. Essa é a questão. Então, tem aqui
os portões estão abertos desde as 7 da manhã. Então, esse AS aqui, ó, não tem, desde as 7 da manhã. Tem só o artigo aí, às 7. Desde às 7, porque tem um desde aqui, ó. Aí não precisa de outra preposição. Iremos para o clube às 20 horas. Então aqui está correto também, né? Às 20 horas. A aula de natação está marcada para as 20 horas. Aqui engana. O cara vai achar, ah, tá, se tem aqui, aqui vai ter também. Então esse aqui está errado. Mas aqui já tem uma preposição aqui. Então aqui é a preposição, aqui é o artigo. Para as. Aqui não tem. Aqui tem a preposição e artigo juntos. As. Então tá certo também. Visite o novo restaurante. Não, visitei o novo restaurante e pedi um prato à moda da casa. Tá correto, né? Tem aqui a preposição e o artigo juntos, então a moda da casa. A alternativa correta que é a incorreta, né? Tá pedindo a incorreta, lembre disso. Leia com atenção. O curso de inglês hoje será entre as 13 e as 15. Essa aqui dá até a pista, né? Não faz sentido nenhum ter e outro não ter. Então, no caso aqui, esse aqui que está errado. Aqui está correto. Não tem o acento grave, porque tem aqui a outra preposição, entre as. E aqui é somente o artigo também, as. Então, entre as 13 e as 15 horas. Então, não teria aqui preposição. Então, esse aqui está errado. Esse aqui não tem acento grave. Então, letra E é a correta, porque é incorreta. E a última questão em português, leia as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro e falso. Nas oxítonas e paroxítonas foi eliminado o acento agudo dos ditongos abertos OI e EI. É falso, isso é simples regra, certo? Isso não foi feito. Nas oxítonas foi eliminado o acento circunflexo dos ditongos O e E. Também é regra, não foi eliminado o acento circunflexo. Então, você continua falando, usando o acento circunflexo. E nas paroxítonas, o acento agudo nas vogais I e U, quando aparece após ditongo, não é mais utilizado. Aí está correto. Mas, normalmente, isso aí é simples regra, certo? Então, você tem que conhecer a regra para poder responder a questão corretamente. Então, a letra E é falso, falso, verdadeiro. Novamente, para ficar atento a esse tipo de regra, são todas regras novas, né, de 2016 para cá, eu recomendo que você tenha este livro aqui, Ortografia da Língua Portuguesa a partir da ortografia vigente em 2016. Certo? Porque é o tipo de coisa que você só tem como saber se você souber a regra. Aí é uma questão a mais que você ganha, porque a maioria das pessoas, na verdade, não conhece a regra. Mesmo quem escreve bem, muitas vezes escreve bem por hábito, porque lê muito, mas não conhece a regra. E para um concurso que está cobrando aqui regras de ortografia, você conhecer a regra pode ser um diferencial para você. Bom, novamente aqui as recomendações de leitura, né? Leitura e consulta, né? Na verdade, são livros para você ter, não livros para você ler e estudar. É para você ter e ficar conhecendo as regras. Eu espero que tenha ajudado aí quem está estudando para concurso, né? Para parte de língua portuguesa. Em outras aulas eu dou outras dicas para concurso, falo outras coisas. Não se esqueça de se inscrever no canal, se inscreva no canal, acione as notificações e também dê o like no vídeo. Me siga em redes sociais e qualquer comentário, pedidos de aula, é só colocar aí nos comentários. Até a próxima.